Muito boa tarde, somos todos bem-vindos, em nome de Jesus, por mais um culto nesta tarde. Queremos lhe dar graças a Deus por mais um dia na tua presença e louvar a Deus a tudo que Ele tem feito por nós. Queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por tudo. Eu vou ler uma palavra, Salmo número 71, no versículo 6. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido e eu sempre te louvarei, Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te render graças, Senhor, nesta tarde pela Tua presença. Queremos, Pai, que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que Teu nome seja levado, Pai, ao confim das terras. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, nossos meios, em meio à nossa família, em meio aos nossos amigos. E nós queremos Te adorar, Senhor, por mais um dia de vida, por estar na Tua presença nesta tarde, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. Fica aqui conosco, Senhor, e se faça presente em nosso meio, nesta tarde tão abençoada, em nome de Jesus. Vamos chamar a pastora Elci. Boa tarde, queridos. Graça e paz nessa quarta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Eu quero falar com você que está entrando online conosco. Seja bem-vindo nessa tarde. Que o poder do Senhor alcance você aí onde você está. Também aqueles que estão presencialmente. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja ministrando a vida de cada um de nós nessa tarde, amém? Quero convidar você a louvar o Senhor nesse momento, amém? Amém. Agradeço o Senhor nessa tarde e engrandeça Ele nessa tarde. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos a Ti, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pai querido, nós queremos nesse momento, Paizinho, pedir que o Senhor tenha o governo. Nós queremos colocar nas tuas mãos o governo dessa reunião, Jesus. Paizinho querido, quero te pedir que nesse momento o Senhor esteja ministrando cada um de nós, Senhor, com o teu perdão, Senhor, derramando da tua misericórdia, Jesus. Senhor, muitas são as aflições do teu povo, Senhor. Como estava conversando hoje com o irmão, Paizinho, nós
e Ele bem disse, nós vamos na direção contrária, Pai. E não tem sido fácil, Pai. Não tem, Pai. Por isso, Senhor, derrama do Teu perdão sobre a vida, nossas vidas, Pai. Derrama da Tua graça, do Teu favor, Pai. Nós Te louvamos nessa tarde, Pai, porque sabemos que Tu estás à direita de Deus, Pai, porque o Teu sacrifício foi de morte na cruz por nós. Paizinho, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Paizinho. Santifica nossas vidas, Pai, porque queremos estar diante do Senhor, Paizinho, um dia, Pai. Queremos ir contigo, Jesus. Sabemos que Tu estás às portas, Pai. Que o Senhor está batendo na porta também de muitos corações, Pai, para que recebam o Senhor nesse tempo agora, que é o tempo da salvação, que é o tempo da graça. Como cantamos esse cântico, anunciar entre as nações a sua glória e a salvação que vem do Senhor, ó Pai. Mas também aqueles que já tiveram encontro genuíno contigo, ajuda-os, Pai, ajuda-os, Senhor, a firmar-se cada dia mais em Ti, a continuar contigo, Jesus, a não desistir no meio dessa caminhada, Pai, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, até que cheguemos dentro do Teu propósito, Pai, e um dia encontraremos contigo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Venha um manto da Tua glória nesse momento, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui nesse momento. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Santifica o altar, santifica a palavra, santifica as ofertas, santifica os dízimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Os dízimos desde já que serão depositados, as ofertas que serão entregues, desde já, santifique, Pai, para Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aplauda o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, pode se sentar. Eu queria hoje falar uma palavra assim que Deus tem falado ao meu coração. Queria que você abrisse comigo o livro de Provérbios, no capítulo 24, primeiramente, versículos a partir do 11. Vamos lá? Provérbios 24, a partir do versículo 11. Diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Aqui, ó, está projetado aqui: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Pode, irmão, colocar no 12, diz assim: se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Amados, isso daqui é muito sério. Sabe o que está dizendo aqui na palavra? Você que me conhece, liberte, é isso que Deus está falando, liberte aqueles que estão indo para a morte, aqueles que estão cambaleando, estão sem rumo, né? Que estão indo sem rumo para a matança. Quando ele diz assim, Deus não pesa os corações, e Ele não conhece, se você disser que não conhece, você está falhando com Deus, né? Ele diz assim, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não vai ficar sabendo? E não pagará ele segundo as tuas obras? Sabe o que Deus está falando aqui? Que as almas estão indo para o matadouro. Que tem muita gente sem rumo, cambaleando. Sabe o que é cambalear? É vacilar. A gente diz assim, quando uma pessoa está bêbada, né? A gente fala assim, ficou cambaleando, sem direção, sem rumo,
cai para um lado, cai para o outro, vai para frente, volta para trás. Isso é cambalear. E Deus aqui nesse texto está nos falando que nós temos que ter obras. E nesse texto ele está dizendo assim, ele vai pagar segundo a tua obra. Haverá uma recompensa nos céus pelas obras que nós fazemos nele aqui. Jesus disse assim, aquele que crer em mim fará maiores obras do que essa que eu fiz, as que eu fiz. Então, nós temos que estar pregando o Evangelho, nós temos que estar deixando Deus nos usar para libertar as pessoas que estão indo para a morte. E ele diz aqui, e ele diz assim, mas você poderá dizer, não sabíamos de nada. Nós lemos ali, e Deus diz assim, como você não sabia de nada? Se você sabe que eu peso os corações, e se você conhece o meu anelo pelas almas, que eu dei a vida pelas almas. Então, queridos, é muito sério esse texto. E eu meditando nesse texto, quando ele diz, né, liberta os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ou são levados para a matança, eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual personagem bíblico que cambaleou tanto assim e que acabou perdendo a salvação? Entre tantos personagens bíblicos, né? Qual aquele que vacilou, que mudou o rumo? E Deus me falou de Sansão. Sansão, eu quero que você abra a palavra comigo, né? No livro de Juízes, capítulo 13, Sansão é o exemplo de uma pessoa que começou bem e terminou mal. É o exemplo de uma pessoa que ela começou bem porque ela era um ungido de Deus. Quantas pessoas dentro da casa de Deus, por isso hoje mesmo eu orei agora sobre isso, quantos começaram bem no Evangelho e desistiram no meio do caminho? Lá em Gálatas, quando Paulo escreve no Novo Testamento aos Gálatas, ele diz assim, o que deu em vocês que começaram tão bem no Espírito e agora estão indo para as obras da carne? Muita gente começa bem no Espírito, mas termina na carne. E essa caminhada cristã é uma caminhada de dia após dia. Eu estava falando agora com o nosso querido Cláudio ali do Louvor, e eu falei, Cláudio, nós temos uma luta constante, né, Cláudio? A luta dentro de nós mesmos, contra a nossa natureza humana e carnal, é verdade ou não é? Uma luta contra a natureza humana dos homens, das pessoas, que também tem uma natureza humana, como nós, uma luta contra as obras do inimigo, né? Os pratos também oferecidos pelo inimigo, que às vezes vem disfarçado, né? Esses dias, uma mulher que trabalha lá na minha casa, ela disse assim, eu ouvi que o pastor disse lá na minha igreja que, ela disse assim, que o diabo manda sempre antes o secretário dele. E eu pensei, nossa, esse pastor falou algo até... daí, quando ela falou assim, o diabo manda o secretário antes. Aí eu até falei para ela, é mesmo, o diabo às vezes também manda o porta-voz. Ele manda o porta-voz. Ele não vem ele se apresentar na nossa vida, ele manda alguém falar por ele. E muitas vezes vem como um prato maravilhoso, como a gente diz, né, que o inimigo... tinha uma pastora, que hoje em dia é bispa aqui, eu lembro que a bispa Beatriz, ela dizia assim, o diabo não dá brigadeiro para quem não gosta de chocolate. Ou seja, tenha teu coração firmado em Deus, você se guarda mais, mas se teu coração se inclinar, o prato vai ser de brigadeiro, se você gostar do chocolate. Ele vem um prato bonito, um prato gostoso para te enganar e te afastar dos propósitos de Deus. E é por isso que orei aqui, e que Deus nos ajude mesmo, nós precisamos da graça de Deus,
porque não é nós precisamos da graça de Deus, porque a nossa justificação vem do Senhor. Amém? É Ele que nos justifica. E Sansão, no livro de Juízes, se a gente for ver lá no capítulo 13 de Juízes, Sansão foi um juiz que julgou por 20 anos em Israel, e eu queria que o irmão colocasse lá Juízes, Juízes 13, capítulo 13. Eu vou falar alguns versículos para que a gente conheça, para quem não conhece a história de Sansão, possa conhecer. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O povo de Israel ficou na mão dos filisteus, do povo inimigo. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Adiante. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Pode adiante, vai até o 6, até o 7. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Até o 7 pode ir. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não vai passar navalha. Era o voto de Nazireu, né? Seria um Nazireu. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido. Vamos até o 5, tá bom, para a gente pegar umas outras passagens. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, uma mulher estéril, Deus envia um anjo, o anjo do Senhor, o próprio Deus, vai até essa mulher e diz: você vai conceber um filho. E esse filho já vai ser alguém que já vai nascer consagrado ao Senhor. Amém? Já era consagrado. E não deveria passar, então, navalha sobre a cabeça dele. Quando chega, vejam, até aí tudo bem. Quando aí Sansão vem, nasce, e nunca é cortado o cabelo dele. E ele é uma pessoa consagrada, ungida por Deus. Amém? Quando chega no 14, vamos lá em Juízes 14, ali no comecinho já vai dizer que Sansão foi escolher uma mulher filisteia para casar. Mas até aí era do Senhor. Quando ele vai e diz para os pais: desceu Sansão a Tímna. Vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Os pais de Sansão, a princípio, não concordam. Mas a Bíblia diz que isso era do Senhor, que era Deus que tinha colocado isso nele, para começar uma demanda com os filisteus. Tinha que começar uma guerra contra os filisteus, para que então Deus fizesse o juízo sobre os filisteus. Porque, Sansão ia ser usado por Deus para ganhar as guerras e exterminar com aquele povo filisteu. Mas o que acontece, Aí ele vai, eu não vou ler tudo, vocês vão depois ler com mais calma, Ele casa com essa mulher, e era propósito de Deus, e quando ele casa, ele acaba tendo aquele enigma, conhece enigma de Sansão e tal, e ele faz umas promessas lá, que se quem descobriu o enigma, eu vou tirar 30 mudas de roupa, tal. Conclusão, ele acaba matando depois, na resolução do enigma, ele mata 30 filisteus. E isso gera uma revolta maior ainda no povo filisteu. Então, ele começou praticamente uma guerra,
com os filisteus, mas os filisteus já estavam em guerra contra o povo de Israel. Mas ele piorou a situação. E com isso, depois vocês vão ver ali no capítulo, depois nos próximos capítulos ali de Juízes, que Sansão ele vai derrotando os inimigos. Imagine que depois que ele mata esses homens, ele vai para um outro lugar, e aí, quando ele volta, ele vem para pegar a mulher dele, a esposa, a mulher filisteia, que ele tinha casado. Só que o pai da filisteia já tinha dado ela para casar com outro homem. E aí ele fica muito revoltado com isso e resolve se vingar. A palavra de Deus fala muito em Sansão como uma pessoa vingativa. E o que acontece? Ele tinha esse ânimo de vingança, Sansão. E aí o que ele faz? Quando ele vê que tinham dado a mulher dele para um outro homem, ele pega, a Bíblia conta ali que ele manda ele pega 300 raposas e ele amarra uma raposa com a outra e põe tochas de fogo nessas raposas. E manda essas raposas pela plantação dos filisteus. O que acontece? Pega fogo em toda a plantação dos filisteus. E Sansão, dessa forma, acaba com a colheita dos inimigos, né? Não preciso nem dizer, né, que aí a revolta foi maior ainda dos filisteus contra Sansão. E aí os filisteus vão lá, acabam matando o sogro de Sansão, e a própria mulher de Sansão, exterminam a família daquela mulher, porque tinham sido os motivos de toda aquela perda, né? Porque foi o comportamento do pai, do sogro de Sansão, que teria gerado toda aquela perda da colheita, né? Que fez com que Sansão fizesse isso. Qual que é o detalhe? Sansão era um homem extremamente forte. A Bíblia diz que teve um momento que ele vai guerrear contra o povo, que a força dele era enorme. Aquele cabelo, a unção dele, a força dele estava no cabelo. E o que acontece, então? Quando Sansão, até aí, ele estava guerreando as guerras do Senhor. Mas havia em Sansão um sentimento errado. Havia em Sansão, quando ele fazia com esse sentimento de vingança, ele não via que era Deus. Ele era ungido por Deus, nasceu para glorificar a Deus, mas achava que muita coisa era dele. E foi isso que levou Sansão, claro que entre outras coisas, veja no capítulo 16, Sansão começa efetivamente a cambalear e se perder. Capítulo 16, ele diz assim, se puder colocar lá, Cláudio, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Lembram que ele era um homem santificado por Deus, nazireu de nascimento, ele era fruto de um milagre, porque ele tinha nascido de uma mãe estéril, que não tinha comido nada imundo, lembram disso? E aqui ele foi e se envolveu com uma prostituta. E aqui a gente vai ver, começa efetivamente a queda de Sansão. Ele tinha dentro dele, depois vocês podem ler melhor e ver muito mais do que isso que eu estou pregando aqui, mas esse sentimento de que ele tinha que se vingar, como se a afronta não fosse contra Deus, fosse contra ele. Já Davi era bem diferente. Quando alguém afrontava Davi, o que Davi fazia? Entregava para Deus, porque Davi entendia que tudo da vida dele vinha de Deus. Quem dava vitória para Davi era Deus. E se ele perdesse uma batalha, era por pecado, por erro dele, mas era sempre Davi tinha à frente o seu Senhor. Isso nós temos que ter na nossa vida. Até quando nós temos uma derrota,
perguntar para Deus: Senhor, o que eu fiz? Onde é que eu falhei agora? Por isso que eu disse, de nós estarmos constantemente pedindo perdão para o Senhor, amém? Por isso que lá em 1 João está escrito: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, temos um fiel e sumo sacerdote que intercede continuamente por nós diante de Deus Pai. Amém? Então, o que acontece? O que aconteceu? Aí, Sansão, achando que tudo era dele, vai e começa a se envolver com essa prostituta. Quando ele começa a se envolver com essa prostituta, logo depois ele vai e se apaixona pela pessoa errada, se apaixona por Dalila. Eu assim, lendo, meditando na palavra, parece que a brecha maior para a vida de Sansão começou quando ele se envolveu com a prostituta. A partir da prostituta, aberta aquela brecha, ele então vai e se apaixona por Dalila. E aí, nós vamos ver em várias partes do livro de Juízes que Dalila resolve, não amava Sansão. Quem amava Dalila era Sansão, mas Dalila não amava Sansão. Dalila negociou Sansão praticamente. Ele era uma pessoa que vencia muitas batalhas e era uma pessoa extremamente forte. E os filisteus queriam saber qual era o motivo dele ser tão forte, né? E aí, quem já leu sabe que a Dalila começa então a perturbar, a importunar Sansão, para que ele conte o motivo da força dele. E ele, no começo, não diz, ele vai contando algumas histórias. Um dia ele diz que é uma coisa, mas não era verdade. Outro dia ele diz para ela que era outra, mas não era verdade. Outro dia outra, até que ele diz: é que o que aconteceu, Dalila, é que a força está no meu cabelo. Ela tinha negociado ele, ou seja, se ela conseguisse obter o segredo dele, da força dele, ela receberia financeiramente dos filisteus por essa descoberta, para que os filisteus pudessem então destruir Sansão. E ele acaba contando. Eu vendo isso, amados, lendo isso hoje de manhã, eu vejo assim que como o inimigo importuna. É verdade ou não é? O inimigo, ele nos importuna para que a gente saia do caminho do Senhor. Por isso eu falei aqui no começo dessa dificuldade de permanecer em Deus, que nós vamos contra a natureza humana, contra o tempo todo e contra as obras do inimigo. Nós estamos sempre na direção contrária. Sempre. Se você tem tribulação, se você tem dificuldade, porque você está indo no caminho do Senhor. Mas nós temos que caminhar nessa nossa caminhada para Cristo. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós temos que prosseguir para o alvo, para aquilo pelo qual nós fomos chamados, segundo o propósito de Deus. Então, queridos, o que acontece? Quando ele perdeu a unção, aí perdeu o cabelo, ele perdeu a unção, porque os filisteus foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. A partir dali, Sansão já não tinha mais força para nada. E aí ele foi levado, né? Foi subjugado, foi humilhado, a ponto, ele foi tão humilhado, Sansão foi tão humilhado, que no final, quando os filisteus estavam reunidos no templo deles, e eles adoravam ao Deus deles, que era um falso Deus, eles mandam vir Sansão, para que eles pudessem rir de Sansão ali, escarnecer, brincar,
porque era aquela pessoa tão forte que agora era para divertir as pessoas. E a palavra de Deus diz que ele foi convocado para divertir os inimigos. De tanto motivo de deboche, de humilhação que ele era. Mas como o cabelo dele já tinha crescido um pouco, e como que Deus não retrocede nas promessas, e como que Deus, a Bíblia diz que a vocação, quando Deus dá, ela é sem arrependimento. Quando Deus dá um dom para a nossa vida, quando Deus dá um talento, Deus não se arrepende disso. Ele sempre quer o cumprimento daquilo. E o que aconteceu? Começou a crescer o cabelo de Sansão. Então, Sansão faz uma única e última oração para Deus. Ele volta, quando começa a crescer o cabelo, e diz: Deus, me dá a força que eu tinha antes. Eu vou morrer, mas junto eles vão morrer. Agora, o interessante é que, se você vai ler na Bíblia, muitas das atitudes, até essa última atitude, quando Sansão ora para Deus, ele não diz porque eu vou morrer junto, porque afrontaram o teu nome, porque afrontaram o Senhor. Não, ele diz assim: para que eu me vingue do mal que me fizeram. É isso que Sansão fala. Senhor, me dá força para que eu me vingue do mal que me fizeram. Então, naquele momento, Deus dá essa força e ele morre ali, né? Vocês vão ver depois, pegam 2 colunas, ele destrói o templo pela força. E eu li um estudo que morre mais que 3.000 pessoas ali, junto com Sansão. Eu creio que Deus ouviu essa oração, porque Deus estava guerreando contra os filisteus. Mas a pergunta que eu faço agora: Sansão cumpriu o propósito de Deus? Não. Não cumpriu. Sansão começou bem e terminou mal. Por isso que eu volto a falar lá em Gálatas, no capítulo 3, queria que o Cláudio pusesse, versículo 3, Gálatas 3, versículo 3, Paulo questiona os Gálatas e fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O aperfeiçoamento de Deus para nossas vidas é no Espírito, não é na carne. Mas, quanto mais tempo você tem de vida cristã, maior é a peleja. É verdade ou não é? Quem está aqui já tem anos, é verdade ou não é? Quanto mais tempo de vida cristã, maior perseverança Deus requer. Maior tem que ser a comunhão com Deus. Maiores as renúncias. Porque quando a pessoa se converte, ela renuncia ali. Às vezes ela bebe, deixa de beber, ela se envolve com prostituição, deixa de se prostituir, tal. Mas aí aquilo é um início, porque essa caminhada é até o fim. Amém? É até o fim. Salomão escreveu Provérbios, que nós lemos no começo. Salomão escreveu o livro de Provérbios, Salomão escreveu Eclesiastes, Salomão escreveu Cantares, outras traduções falam Cântico dos Cânticos, Cantares, mas Salomão também se corrompeu no final, por causa das mulheres. A natureza humana, por isso que eu disse, contra a natureza humana, há uma guerra interna dentro de nós, natureza humana, nossa é a natureza humana das pessoas. Verdade ou não é? Por isso nós temos que estar sempre renovando nossa aliança com Deus. Por isso nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus. Por isso nós precisamos resistir nos dias maus. Amém? E vejam ali, Salomão, o problema não foi somente se envolver com a prostituta, mas começou também porque ele estava numa guerra contra os inimigos do povo de Israel.
E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos em Deus, nós estamos constantemente numa guerra espiritual. Quando nós estamos ganhando pessoas para Jesus, quando nós estamos orando por pessoas, nós estamos constantemente guerreando espiritualmente. E eu trago isso, toda essa passagem, a condição de hoje, né? Hoje, eu li ali quanta gente que está cambaleando, quanta gente que está caminhando para a morte, sem saber. E Deus dizendo, vocês libertem, vocês avancem, falem de mim. E nós tendo que continuar na nossa caminhada cristã, peleja diária, né? Como tem gente que diz, cada dia, como é que falam? Tinha uma pessoa que eu conhecia, ela falava, cada dia eu mato um leão. Ela falava, né? Mata um leão todo dia. E prosseguir de fé em fé, de glória em glória, até a volta do Senhor Jesus. Se Ele voltar no nosso tempo, glória a Deus, eu espero que seja assim, né? Mas, se nós formos antes, temos que ir com Ele. Amém? Então, a nossa vida é realmente uma peleja diária. Mas nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Nós temos a renovação que Ele faz conosco. A Bíblia diz que não fosse a misericórdia dEle se renovando conosco, nós já nem estaríamos mais aqui. Porque a misericórdia dEle se renova a cada dia sobre as nossas vidas. E se Ele disse, eu venci o mundo, vocês vão vencer, nós vamos ter que vencer. Amém? Glória a Deus. Então, quero te convidar nesse momento, talvez essa palavra não seja uma palavra como você esperava ouvir, não, vai por fé, Deus vai te dar tudo que você está pensando, tudo que você está pedindo, Ele vai te dar sim, mas lembre-se que a coisa mais importante para o Senhor é a nossa salvação, é a vida eterna. Amém? Deus dá, Ele acrescenta, mas como eu preguei quarta-feira passada, buscar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça, e todo mais vai ser acrescentado. Ele dá, sim, Ele dá bênçãos, Ele guarda, Ele nos protege, é Deus fiel, é Deus benigno, é Deus maravilhoso, né? Mas Ele conta também com a nossa perseverança em nome de Jesus, amém? Nós temos que perseverar até o fim. Glória a Deus. E se você estiver em comunhão com Deus, você vai vencer. Amém? Você vai vencer. E Ele vai te levar ao lugar que você nem imagina, cada vez mais alto. E Ele vai te levar para o propósito dEle. E quando nós estamos debaixo da bênção dEle e andamos conforme a direção de Deus, nós podemos, a Bíblia diz, ser as pessoas mais felizes dessa terra. Amém? Porque nós ficamos com a presença de Deus e Ele vai colocando tudo no devido lugar. Tem muita coisa que está fora do lugar na tua vida? Se tem muita coisa, entregue tudo na presença de Deus. E a promessa dEle nos garante que Ele vai colocar tudo no devido lugar e vai nos guiar. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Ele concede o desejo do coração daqueles que o amam. E Ele vai conceder o desejo do nosso coração também. Ele concede o desejo. Amém? Mas nós precisamos perseverar e entender que essa vida nossa aqui, ela passa. Que a maior importância é ter uma vida eterna com Deus. Aqui nessa terra, são 80, 90, 100 anos, ou um pouquinho mais. Tem uns aí que conseguem passar até dos 100, mas
Vida eterna fala em eternidade. Não está falando num tempo, numa quantidade de anos. Está falando em uma eternidade com Deus e protegido e guardado por Deus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Eu quero nesse momento orar. Queria que nesse momento nós fizéssemos uma renovação de aliança com Deus, de consagração a Deus. Amém? Que nós nesse momento, se eu pudesse colocar uma música, Cláudio, que nós pudéssemos nesse momento orar para o Senhor, que você que está em casa, online, está no teu trabalho, se for possível, coloque a mão no teu coração. Você também que vai ouvir depois esse culto, porque ele vai ficar nas plataformas ali, que você também nesse momento, se você chegou até aqui, até esse momento você ouviu essa palavra, você participou dessa ministração, que nesse momento você coloque a tua mão no teu coração e que vamos entregar nossas vidas diante de Deus, vamos clamar pela misericórdia dEle. Se você acha que você não está tão em comunhão com Deus, seja esse o momento de você pedir perdão a Deus. Fale para Ele o que está te incomodando, o que está deixando você aflito, aflita, o que está fazendo com que você creia que Ele não vai te perdoar. Fale com Ele. Incrível, Deus está falando hoje. Quando eu cheguei aqui, esse abençoado Cláudio aí, ele disse assim: tem coisas, pastora, que a gente tem que falar com o Senhor. Viu, Cláudio? Deus está falando. E esse é o momento de nós falarmos com o Senhor. Ele disse, não adianta expor para os outros algumas coisas. Tem momentos que você tem que falar com o Senhor. E é verdade. Vamos falar com o nosso Deus. Aí onde você está agora, diga para Ele. Diga, Senhor Jesus, vai repetindo comigo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Que nesse momento, Senhor, nós nos declaramos carentes da Tua glória, do Teu favor, Jesus. Nós nos declaramos, Senhor, constantemente necessitados da Tua presença, Pai. Senhor, olha a minha vida, olha a vida dos meus irmãos, olha a vida daquele que está orando conosco, Pai. Restaure os muros que tiverem sido quebrados, Pai. Nosso Deus e nosso Pai, perdoa, derrama um manto de perdão, de misericórdia sobre a vida de cada um, Paizinho. Apaga as transgressões do Teu povo, Pai. O quanto dista Oriente do Ocidente, Pai. Apaga aquilo que te entristeceu, Paizinho. Aquilo que os Teus olhos não aprovaram, Pai. Que nesse momento haja uma unção de cura também sobre os corações, Pai. Que as feridas, Senhor, sejam agora amolecidas, Pai, untadas pelo óleo do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor traga libertação, Pai. Que o Senhor nosso Deus nesse momento liberta-nos, Pai. Paizinho, liberta-nos daquilo que não te é agradável, Pai. Liberta-nos, Senhor, das escolhas erradas, Pai. Senhor, nos dá escolhas certas, conforme a Tua vontade, Pai. Nos dá força para resistirmos aos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, queremos resistir nas batalhas, Pai. Queremos empunhar, Senhor, nas nossas mãos a espada da Tua palavra, Pai. Queremos nesse momento pedir que o Senhor esteja colocando os inimigos espirituais do Teu povo por terra, Pai. Um a um, Senhor. Meu Deus, vai queimando tudo aquilo que não é agradável, que não é bom, Senhor. Tudo aquilo que impede as conquistas dos Teus povos, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, alianças às vezes que foram quebradas, Pai. Deus, em nome de Jesus, votos que foram quebrados, Senhor. Senhor, que nesse momento o Senhor tenha misericórdia. Apague as transgressões, Pai.
Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, quero te pedir que toda pessoa que participar dessa oração sinta-se muito melhor depois dela terminada, Pai. Porque a oração traz mudança para aqueles que oram também, Jesus. A oração não só muda as circunstâncias externas, mas a oração também muda o interior. Eu quero te pedir, meu Pai, ministra o teu Espírito Santo, Pai. Que o teu Espírito Santo entre em plenitude em cada pessoa, Jesus. Que o teu Espírito Santo sonde os espaços ocupados do coração e possa trazer cura, libertação, bênção para teu louvor e para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, não queremos, Paizinho, não queremos nos perder no caminho, pelo contrário, Jesus. Queremos mesmo aquele que se converte hoje, Pai, que ele possa prosseguir. Se tem alguém confessando a Ti nesse momento, se alguém está recebendo ao Senhor o Teu Espírito Santo nesse momento, leva-o, Senhor, leva essa pessoa a permanecer na Tua palavra. Pai, leva aqueles que estão aqui presencialmente hoje a permanecer na Tua palavra e prevalecer em nome de Jesus, Pai. Glorifica Teu nome. Pai, nós Te agradecemos pela Tua presença. Nós Te agradecemos por essa palavra. Nós Te agradecemos pelo Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos protegido, nos dado vitória e também estende essa proteção à vida de todo familiar, de toda pessoa que estiver orando conosco. Estende também, Senhor, essa mesma proteção. Filhos que se converteram, que continuem na caminhada, Pai, que não desistam, Pai, que não desistam do Evangelho, Pai. Pessoas, meu Deus, que às vezes confessaram Jesus conosco, que continuem nessa caminhada, que não desistam, Pai. Olha aqueles que forem no revisão de vidas agora, Pai, que ao sair de lá eles não desistam da caminhada, Pai, porque a Tua palavra diz assim: não tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se o Senhor venceu, nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda Jesus. Diga para Ele: eu vou vencer, em nome de Jesus. Há um Deus poderoso para nos levar à vitória. Amém, queridos? Quero te dar um momento para você colocar teus dízimos, tuas ofertas, parceiro de Deus. Se você tem algum voto, propósito com Deus que você fez, esse é um momento também de você cumprir. E queria dizer também para você que está online, existe ali o Pix, contribua com o reino de Deus, faça a tua parte. Eu sempre digo, a nossa parte é obedecer o que está escrito na palavra. Que Deus nos dê sempre um espírito de obediência, porque na obediência nós colhemos bênção. Amém? Glória a Deus, amém? Pai, eu quero abençoar todos os dizimistas, Pai, em nome de Jesus, todos os ofertantes, Pai, todos os parceiros de Deus, que o Senhor esteja abençoando, abrindo as portas, abrindo as janelas dos céus, Paizinho, sustentando essas vidas, Pai, com graça, poder, honra, glória Tua sobre a vida deles, e que eles também sejam instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, traz uma unção de cura física também, e também, nosso Deus e nosso Pai, cura espiritual, Jesus, e cura emocional. O Senhor é o Deus que sara as nossas feridas, Pai. Cura as nossas feridas, Pai, e glorifica Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe você. Até quarta-feira que vem. Quero só falar do revisão de vidas, né? Que vai ser não nesse final de semana, mas no próximo, né? Que você não pode perder. Você que não fez ainda, você que está assistindo online, nada impede que você participe desse revisão de vidas, um momento de você encontrar com o Senhor
e nos detalhes. Eu sempre digo, revisão de vidas traz muito detalhes para as nossas vidas. Quando a gente revê nossa caminhada ali e entende os propósitos de Deus, é maravilhoso. Você não pode perder, amém? Os cultos normais também, nos horários e dias normais. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que você fique debaixo da mão poderosa do nosso Deus, que você receba da graça de Jesus Cristo sobre a tua vida e tenha comunhão com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, estamos encerrando. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.